Oi, gente, boa tarde. Depois do almoço maravilhoso, conversas atualizadas, a gente volta então com as atividades do nosso congresso. Antes eu preciso dar um recadinho para quem tem algum trabalho científico, que vai ser lá no meio da tarde, a gente vai ter um momento de apreciação, então, de trabalhos científicos. Tiver algum banner, algum material que precisa ser exposto, já pode procurar as meninas da organização, que elas já estão direcionando para o espaço, deixando tudo preparado para não ficar nada para a última hora. Então, se você está aqui e tem algum trabalho, algum banner, algum cartaz, algo visual que vai ser apresentado, por gentileza, já procure as meninas aqui que estão dando apoio, para a gente já ir agilizando esse material. E aí, depois, você retorna aqui para o auditório para acompanhar a nossa atividade aqui. A gente lembra também que, depois desse primeiro momento, que vai ser um painel que nós vamos apresentar, nós teremos sessões simultâneas que irão acontecer tanto aqui no auditório quanto na sala 1. A sala 1, só para localizar todo mundo, é aquela sala que fica no final do refeitório, onde nós almoçamos. Lá no final tem um paredão de vidro, um mini auditório. Lá a gente intitulou como sala 1. Então, daqui a pouquinho eu vou dividir para dizer para vocês o que vai acontecer na sala 1 e o que vai acontecer aqui no auditório. Você escolhe o momento que quer participar e acompanha direitinho. Agora sim, a gente segue com o painel de experiências práticas da sociedade civil na prevenção e na pós-venção do suicídio. Para esse momento, gostaria de convidar aqui para a nossa sala de bate-papo a senhora Terezinha Máximo, da Abracés, também a Lucinaura, da Biedot, e o Rafael Araújo, INSU. Deixa eu trazer agora um pouquinho aqui do currículo dos nossos palestrantes agora, desse momento aqui na tarde. Terezinha Máximo é licenciada em Ciências Sociais e pós-graduada em Antropologia. É coordenadora do Grupo de Apoio aos Sobreviventes Enlutados por Suicídio e co-criadora do blog Nomoblides, né? Atualmente, preside a Associação Brasileira de Apoio aos Sobreviventes Enlutados por Suicídio. É também organizadora do livro Palavras que Abraçam, apoio à jornada do luto por suicídio, e participa ativamente dos projetos literários e audiovisuais voltados à prevenção e à pós-venção do suicídio. Temos também a Lucinaura Diógenes, psicóloga clínica, com formação em psicofarmacologia, formação também em tanatologia e luto, em suicidologia, especialização em terapia cognitivo-comportamental, especialização em intervenção na autolesão, prevenção e pós-venção do suicídio, e tem também uma especialização em luto e rompimento de vínculo, e faz parte da diretoria do Instituto Biedot. E temos também o Rafael Araújo Silva, licenciado em Pedagogia e bacharel em Psicologia, é diretor e cofundador do Instituto de Suicidologia da Bahia e fundador da primeira Liga Acadêmica Multidisciplinar de Suicidologia do Brasil, onde também atua como presidente. Pesquisador em comportamento suicida desde o ano de 2021, com estudos voltados à saúde mental, vulnerabilidade e suicidologia. Atuou na psicologia clínica, online, com referências terapêuticas. Atualmente está no curso de pós-graduação em intervenção em crise e a prevenção do suicídio. E tem uma atuação marcante pelo compromisso com práticas qualificadas de cuidado, prevenção de sofrimento psíquico e fortalecimento das ações em saúde mental. Devidamente apresentados, convido, então, para mediar esse debate, essa conversa, Wilzacler Pinheiro, da ONG Vida. Bem-vinda, boa tarde. Você senta lá na ponta. Ela já falou? Ela já falou com você? Sobre dela?
Ah, estava não. Aqui não tinha um currículo da UISAC, mas vamos lá. Psicóloga, doutora em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal do Pernambuco, mestre em Psicologia, é autora, gente, de 4 livros sobre o comportamento suicida e, atualmente, ela é neuropsicóloga e psicoterapeuta clínica. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Para mim é uma satisfação poder estar aqui hoje contribuindo, poder estar, de uma certa forma, reencontrando pessoas, né, Thalita, que nunca mais a gente se encontrou, profissionais, pessoas que estão na luta, né, assim como eu já ia há alguns anos. Para nós, acredito que é uma grande satisfação quando temos esses momentos dos encontros, porque não apenas nós trocamos conhecimentos, mas nós trocamos afetos. E isso é uma coisa que eu considero extremamente relevante nas relações humanas, algo que ultimamente nós estamos perdendo tanto, né? Então, a dinâmica da nossa mesa, nós teremos o suporte aqui dos monitores, que vão estar controlando o tempo. A sequência das apresentações, elas poderão ou ser de acordo com o que já está projetado, e aí depois a gente vai dando seguimento. As pessoas que tiverem perguntas, por gentileza, pode fazer. São 2 perguntas, e aí vocês podem fazer por escrito, e no final nós direcionamos a pergunta aqui aos palestrantes. Então, vamos iniciar a roda. Ficar de pé, que eu acho melhor. Boa tarde a todos. Eu sou gestora do Instituto Bia Dodge, e aqui está o presidente do Instituto Bia Dodge, que é a pessoa que mantém a instituição, que é o Tadeu Dodge, que é meu companheiro nessa jornada do Instituto, da fundação do Instituto desde o início. O Instituto Bia Dodge, ele tem inicialmente uma motivação pessoal. Em 2008, minha filha Bia morreu por suicídio. E ela tinha 13 anos, e, até então, a gente não tinha conhecimento de que uma pessoa que estivesse pensando em morrer ia dar sinais. A gente não tinha nenhuma ideia do que era falar sobre suicídio. Era um assunto que, há 17 anos, era totalmente velado, silenciado, era até pecado você falar nisso, porque atraía. Então, para a gente, foi um impacto muito grande. Primeiro, a morte de uma pessoa que a gente ama muito e que a gente estava passando por um rompimento ali do mundo que existia para a gente e de tudo que a gente planejava com essa pessoa. E, logo no início do luto, a gente percebeu como era difícil passar por aquele luto com o estigma, com o julgamento, com a culpa, e tudo aquilo que precisava que a gente silenciasse a nossa história com Bia e a história de Bia, porque não se podia falar. E a gente resolveu que precisava, para a gente resolver esse luto, falar sobre a história de Bia. E aí foi quando a gente começou a pensar sobre o que era o suicídio, como era que acontecia, por que acontecia, e a gente foi pesquisar, porque a gente não queria calar isso. E não queria também, quando a gente começou a ver as estatísticas que eram muito altas, a gente também não queria que Bia fosse só mais um número nessa estatística. E foi a partir daí que esse luto, essa motivação pessoal passou a ter um tom mais coletivo, e a gente pensou em abrir uma instituição que trabalhasse com a conscientização e a informação sobre o suicídio e sobre a prevenção do suicídio, que até então a gente não conhecia a palavra pós-venção, a gente foi conhecer um pouco depois, né? Então, o Instituto Bia Dodge, ele foi fundado em 2013, 5 anos depois da morte de Bia, depois da gente amadurecer muito essa ideia. É uma organização não governamental mantida com os recursos privados da própria família. A gente pensou em trabalhar inicialmente em saúde mental, prevenção e pós-venção do suicídio. Aí, quando a gente pensou em criar o Instituto, a gente pensou em fazer a conscientização e a informação através de palestras e fazer um grupo de apoio para pessoas
enlutadas por suicídio. E aí o Instituto ele atua em Fortaleza e sua região metropolitana, mas, desde que a gente passou a fazer alguns atendimentos virtuais, a gente atende pessoas do interior do Estado e de outros estados. Então, esse projeto tem 13 anos e, desde a sua fundação, o Instituto ele trabalha continuamente, a gente nunca parou de fazer os atendimentos que a gente fazia, de fazer os projetos que a gente fazia, porque é uma responsabilidade. Quando a gente cria uma instituição, a gente precisa pensar muito como é que a gente vai fazer e o que é que a gente vai fazer, porque a gente está lidando com a vida dos outros, não é só com os nossos sonhos e os nossos projetos. Esse projeto ele passa a ter uma responsabilidade social muito grande. Então, dentre os projetos que hoje estão em atuação no Instituto Bia Dodge, tem a nossa clínica social, que faz atendimento e psicoterapia individual. Nós temos um grupo terapêutico, e o grupo terapêutico atualmente é para irmãos enlutados por suicídio, depois eu vou falar sobre ele, se tiver tempo. Temos o grupo de apoio de familiares sobreviventes, e não é só para pai, para mãe, é para todas as pessoas sobreviventes que acham que pode se inserir nesse grupo, que acha que o grupo vai fazer bem para ela. Temos acolhimento de pós-venção. Esse acolhimento a gente faz desde 2016, que é quando uma pessoa morre por suicídio, na primeira semana, nos primeiros dias, essa pessoa tem um lugar de porta aberta para ser recebido, para que a gente fale sobre esse luto, para que a pessoa fale sobre como está passando por essa situação. E, quando eu faço esse acolhimento, é um acolhimento assim, que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Antes, a gente ia na casa das pessoas, até a pandemia. Aí, depois daí, a gente passou a recebê-las no Instituto. Nós temos um plantão psicológico que funciona aos sábados, sábado de manhã, de 8 às 12. Esse plantão psicológico é feito só com psicólogos voluntários, mas funciona muito bem. A gente, todo sábado, a partir de 7 horas, está aberto para as pessoas se inscreverem no plantão, e funciona como plantão mesmo. E, em média, a gente atende de 12 a 16 pessoas por sábado. Temos um clube de leitura, que a gente fala sobre vida, morte e finitude. Esse clube está com 5 anos, uma vez por mês. São literatura, mas a gente discute muito, às vezes ele tem até um efeito terapêutico. E nós trabalhamos muito com intervenções urbanas e oficina de artes, porque na nossa equipe tem um artista plástica visual, tem um artista também que é ator e palhaço, então a gente consegue desenvolver várias oficinas ou várias intervenções urbanas usando a arte. Eu queria trazer para vocês mais um recorte e uma pesquisa que a gente fez na nossa clínica social, desde a abertura dela, que foi em 2016, até 2025. Quando a gente começou, não tinha essa intenção de abrir um serviço de psicologia, mas, quando a gente ia fazer as palestras, que falava se você se percebe se sentindo deprimido, se você se percebe com ideação, procure um psicólogo. E, naquela época, as pessoas diziam que era muito difícil, que psicólogo era para quem sobrava dinheiro, que era para quem era doido, ou então não tinha equipamentos para a pessoa buscar esse serviço. E a gente pensou, vamos abrir uma clínica social, e aí, a partir daí, em 2016, a gente abriu essa clínica social. Então, lá, o atendimento psicológico é individual nessa clínica, é gratuito. Nós temos um processo contínuo. Quando a pessoa chega na clínica, elas entram no processo, e a gente não tem um tempo para saber quando é que essa pessoa vai receber alta, porque a gente não tem uma quantidade de sessões. Enquanto durar a necessidade, enquanto a pessoa ainda estiver em sofrimento e a gente puder manter. Então, tem pessoas que entram, passam 3, 4 meses, tem pessoas que passam 1 ano e meio, isso vai depender muito da demanda dela. Nós temos, atualmente, 10 psicólogos atuando na psicoterapia individual e temos 120 horários de atendimento. Então, sempre tem 120 pessoas sendo atendidas no atendimento psicológico. E nós, que somos psicólogos lá do Instituto, a gente está sempre fazendo formação, especialização, a gente tem grupos de estudos para estudar artigos. O que está sendo publicado, a gente traz para estudar, até para melhorar o nosso atendimento.
Então, a partir das fichas de anamnese que a gente faz lá no Instituto, toda a nossa papelaria muito organizada, a gente resolveu fazer uma pesquisa, a partir dessas fichas, no período de 2016 a 2025, pegando os dados de idade, gênero, escolaridade, localidade, queixa, e o principal motivo da queixa e o encaminhamento, para a gente entender como é que está o nosso serviço, né? E aí, entre 2016 e 2025, foram atendidas 2.028 pessoas em psicoterapia, né? A gente começou atendendo 28 pessoas no ano de 2016, então, era só 2 psicólogas, e a gente pensa assim, é pouco? Mas, como eu disse, o atendimento no Instituto ele não tem um número limitado de sessões. Enquanto o paciente precisar, enquanto ele não receber alta e não estiver pronto para caminhar sozinho, a gente está ali junto com ele, né? E em 2025, a gente atendeu 249 pacientes na psicoterapia individual. Aqui a gente tem um gráfico com os resultados com relação ao gênero. A gente percebe que chega no Instituto mais mulheres que homens. 72% das pessoas que chegam ao Instituto são mulheres, enquanto que quase 30% são homens. E isso a gente pode ter várias percepções disso. Mulheres procuram mais o serviço de psicologia? Pode ser. Mulheres fazem mais tentativas? Também. Não é? Homens, isso aí é o inverso do que a gente vê com relação ao suicídio, que mais homens fazem um suicídio numa proporção de 3:1, enquanto, para buscar o atendimento psicológico, as mulheres têm mais disposição e disponibilidade para isso. Embora estejam sofrendo muito, elas procuram, né? Com relação à faixa etária, é bem interessante, os atendimentos do Instituto vão a partir de 11 anos, embora chegue pessoas encaminhadas, ultimamente, de 8, 9, 10 anos. Mas o nosso plano psicológico apresentado ao CRP era para crianças para adolescentes, a partir de 12 anos. A gente já baixou um pouco a idade para atender a partir dos 11, porque chega muito, tem uma procura muito grande, né? Então, o nosso atendimento, como a gente vê aqui, esse mais rosa, são adultos. A gente tem nossa maior população lá de atendidos, são pessoas adultas, seguido de adolescentes, e a gente vê essa partezinha mais escura, são idosos, pessoas 60 mais. E o que é que a gente pode achar sobre isso? Os adolescentes, eles procuram o serviço, sim, mas para o atendimento precisa ser acompanhado por um responsável maior. Muitas vezes, o responsável maior até quer fazer isso, mas não pode porque tem que trabalhar, porque tem outras demandas. E, às vezes, esse adolescente ele fica em sofrimento porque a mãe não tem condição, ou o pai, algum responsável, não tem condição de fazer esse acompanhamento. E isso se torna muito difícil, porque a pessoa vai continuar no sofrimento. E, muitas vezes, o responsável acompanha, mas o que acontece? O atendimento está demorando muito. Eu disse, não posso ficar vindo toda semana, aqui, uma vez por semana, saindo do trabalho, arriscando perder meu trabalho para acompanhar essa menina que não quer ficar boa, que não aguenta ficar boa, né? Então, é difícil, é um trabalho, é um desafio para a gente fazer psicoeducação com os pais sobre a importância desse atendimento. E aí, sobre os idosos, realmente é uma procura muito pequena, mas, em 2024, a gente ofereceu um grupo terapêutico para pessoas enlutadas por suicídio, e a gente percebeu que as pessoas que estavam procurando eram pessoas na faixa de 20, 30, 40 anos, e as pessoas que tinham morrido eram pessoas acima de 60 anos. Opa, aqui tem uma coisa diferente. E aí a gente fez um grupo terapêutico para filhos enlutados por suicídio. E, realmente, quase todos os pais eram pais 60 mais. Eram pessoas até mais, de 70 anos, que tinham feito um suicídio. Então, essa faixa etária faz, sim, ela tem um sofrimento muito intenso, mas talvez seja pouco visibilizada.
Com relação à procedência, a gente atende pessoas de todas as regionais. Fortaleza é uma capital que é dividida em regionais administrativas. Nós temos 12 regionais administrativas. Onde tem esse pontinho é onde fica a sede do Instituto Biedode. Então, a gente atende pessoas de todas as regionais. As pessoas realmente têm uma dificuldade de deslocamento por conta de, não da distância, mas do valor do transporte. Mesmo que ela esteja indo para um serviço gratuito, às vezes a pessoa não tem o valor do transporte para ir para esse serviço, né? E a gente atende também pessoas da região metropolitana de Fortaleza, que é essa partezinha branca. Então, 10% das pessoas vêm da região metropolitana. Gente, vou ter que correr. Sim. Com relação à queixa e ansiedade, nesse levantamento que a gente fez, 31% das pessoas chegam com ansiedade e depressão, 28,3% com tentativas de suicídio, 16,2% com ideação e 6,5% vem de luto. Modo de encaminhamento. A maior parte ele vem encaminhado por famílias e amigos. A pessoa pega, que a gente é porta aberta, a pessoa pega o telefone, liga e pede esse atendimento para o familiar ou para um amigo. A demanda espontânea, a própria pessoa pede o atendimento, nós temos 31%. Outro serviço é Conselho Tutelar, Delegacia, Ministério Público, escolas fazem esse encaminhamento. E a rede pública de saúde encaminha também. A gente recebe pacientes encaminhados pelo CAPS, pelas unidades básicas de saúde, e a gente entende, sim, que a gente é uma referência, a gente só não tem contra-referência. O paciente chega, a gente atende, mas muitas vezes a gente precisa encaminhar esse paciente para um atendimento neurológico, para um atendimento psiquiátrico, e não tem como encaminhar para a rede pública. Nós temos um grupo de apoio, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse grupo de apoio. Ele foi iniciado em 2016, é um grupo aberto, exclusivo para enlutados por suicídio. Qualquer enlutado por suicídio é presencial e é quinzenal. Agora, um ponto que a gente precisa deixar central é que nem todas as pessoas elas vão se adaptar a um grupo de apoio, ou elas vão se encaixar naquele grupo de apoio, embora esteja em grande sofrimento. E aí a gente tem um grupo terapêutico, que a gente abre um grupo terapêutico por semestre, desde 2023. O grupo terapêutico ele é fechado, é estruturado, a gente procura estruturar com a TCC e com as terapias do luto. Ele é exclusivo para enlutados, e, ultimamente, a gente tem dado prioridade a fazer o grupo terapêutico para irmãos enlutados por suicídio, que esse grupo é um grupo que ele tem um luto não reconhecido. Normalmente, o luto mais expressivo é o luto dos pais, e o irmão ele fica com a responsabilidade muito grande de ser a pessoa forte, de ser a pessoa de suporte, de ser a pessoa de apoio, e esse luto ele fica adiado, porque, naquele momento mais intenso do luto, o irmão não pode ter um luto mais sofredor do que os pais, ou então ele não pode sofrer, às vezes nem tem tempo de sofrer o luto, né? Terminando aqui, então, assim, para falar sobre os desafios de uma instituição não governamental na rede de cuidado, talvez a gente traga essa discussão para depois, mas nosso maior desafio é um grande número de pessoas que procuram, e a gente tem um serviço limitado pela própria questão financeira de quantidade de pessoas para atender. A gente tem uma boa estrutura, mas a gente se limita com a quantidade de profissionais. E tem também essa questão, a gente está na rede mais como referência. Não tem contra-referência, a gente está na rede mais assim. Outro desafio que a gente tem também, não sei se aqui acontece, em Fortaleza acontece muito, é que tem uma lista de instituições que atendem com serviço voluntário, com serviço social. E aí, quando a gente chega lá, uma pessoa com a lista, diz, olha, eu recebi essa lista na UBS, recebi no CAPS, e aí, às vezes, a pessoa diz que está cansada, que já ligou para vários lugares e não atende. E, todo ano, a gente atualiza essa rede, liga para todas as pessoas para saber se essa lista ainda é válida, e, muitas vezes, não é. Isso cansa também quem está buscando ajuda para alguém que está precisando muito. Talvez esse também seja um grande desafio. E eu agradeço a atenção de vocês. Eu acho que meu tempo já estourou. Muito obrigada.
Só um breve comentário. Quando você traz, né, assim, os desafios da instituição não governamental, eu acredito que, assim como nós que estamos aqui, muitos que estão presentes no Congresso também fazem parte de instituições não governamentais. E eu acredito que, se a gente pudesse se articular, se a gente pudesse construir uma rede das instituições não governamentais, para que a gente buscasse formas de políticas públicas onde houvesse um fundo nacional para serviços de referência para a prevenção e prevenção do suicídio, a gente conseguiria ter mais força. Porque a gente percebe que, na maioria das vezes, é muito difícil a gente se manter só com o trabalho voluntário. Quando você apresenta os dados, fica muito claro o quanto que vocês saltaram quando tinham só no começo 2 psicólogos e, hoje em dia, quando vocês têm 10 psicólogos. E as instituições não governamentais, elas muitas vezes não são visibilizadas como elas precisariam. Por mais que a gente tenha reconhecimento de utilidade pública, municipal, estadual, por mais que a gente faça um trabalho relevante, por mais que a gente consiga estar aí diariamente na luta, promovendo estratégias de prevenção e pós-venção, mas a gente precisa, infelizmente, do financeiro. Como é que a gente mantém a estrutura da instituição? Como é que a gente mantém minimamente a limpeza da instituição? Mesmo que a gente tenha pessoas voluntárias, mas não é suficiente. E aí a gente fica tendo que pedir doação, tendo que criar estratégia de arrecadar fundos. Muitas vezes a gente fica numa berlinda entre fecha ou não fecha, que eu imagino que, assim como Cavida, muitas das instituições que estão hoje aqui já passaram por essas instabilidades também. E aí, sem dinheiro, fica mais difícil. Porque o tempo que a gente está se desgastando, tentando encontrar formas de campanhas, doações, sabe? Emenda parlamentar, que muitas vezes a gente esbarra por documentações, burocracias. Então, acredito que essa dificuldade maior financeira para poder manter e fazer um trabalho maior, a gente conseguiria aliviar se a gente tivesse um apoio, se a gente realmente tivesse um fundo nacional. Lá no estado de Alagoas, a gente, hoje em dia, através da política estadual, a gente já coloca dentro do plano do Estado que o Estado, ele ou deve criar serviços ou apoiar serviços que trabalham. Mas, se a gente construir uma política nacional que também tenha esse fundo, todos nós nos fortalecemos e a gente consegue atender uma demanda muito maior do que essas que a gente consegue hoje traduzir nesses dados. Então, fica aqui o convite para nós e que não só quem está aqui hoje palestrando, mas a todas as pessoas que fazem parte de instituições não governamentais, que a gente possa construir essa rede para pensar juntos estratégias de arrecadação de fundos. E, em especial, a Raquel também, que hoje está aqui representando a BEPS. A gente precisa muito do apoio da BEPS. A BEPS é uma referência nacional e, se a gente também, junto com a BEPS, constrói essa rede, pode ser que a gente consiga esse fundo nacional que vai ajudar a gente a trabalhar melhor. Então, vamos agora, né? Obrigada. É contigo agora? Boa tarde, pessoal. Agora vamos dar continuidade e vou trazer um pouco da experiência do Instituto de Suicidologia da Bahia. Pelo que eu vi, acho que todas as instituições têm certa dificuldade e a gente vai trazer que a nossa também não é diferente. Então, fico muito feliz em ver tantas pessoas aqui em Teresina empolgadas e também estudando, porque é através do conhecimento também que a gente consegue trazer realmente um cuidado com mais qualidade. Para a gente chegar até o Instituto, primeiro a gente tem algumas historinhas que são bem interessantes. Como foi lido no currículo, entre 2022 e 2023, eu fui presidente de uma liga acadêmica, onde foi a primeira liga acadêmica multidisciplinar de suicidologia, para vocês verem o tamanho da dificuldade. Em 2022, ligas acadêmicas não tinha. E por que eu descobri isso? Porque o Wilza convidou a gente para participar do congresso em Alagoas, e ela disse, procurei outras ligas que estavam ativas e não existia. A gente estava no 7º período de psicologia e estudar sobre suicidologia naquela época era algo muito escasso. Para dizer que não existia, teve apenas uma matéria que falou um pouco sobre o suicídio dos policiais militares. Tirando isso, mais nada. E partindo dessa vontade, partindo dessa escassez,
foi que a gente começou a estudar sobre suicidologia. Hoje, o Instituto tem eu e Fabiana como os cofundadores. Fabiana estuda desde 2019 e eu estudo desde 2021. E de lá para cá, a gente vem trazendo para o nosso Instituto como missão justamente essa vontade de ampliar o conhecimento e sensibilizar. Por que eu trago essa palavra sensibilizar? Porque quando a gente fala de trazer para as pessoas que as pessoas têm que se conscientizar, pode ter certeza que as pessoas têm consciência que o suicídio é um problema. Por isso que a gente tem que sensibilizar as pessoas para que elas possam realmente entender que, além do problema, ela precisa se sensibilizar pelo irmão, pelo pai, ou seja, qualquer pessoa que esteja enlutado por suicídio. E essa é uma das nossas missões. Os nossos valores também, a gente acredita, e o Instituto foi fundado justamente para a gente poder capacitar profissionais. Vocês vão conhecer um pouco mais da história. 2021, como eu falei, a faculdade. Em 2022, a gente criou uma página chamada Suicidologia Descomplicada. Já estava ali formando e queria dar continuidade para além da graduação. E aí a gente fundou a página Suicidologia Descomplicada, onde a gente oferecia webinários, lives. Foi por ali que a gente começou a amadurecer essa ideia para se trazer o Instituto. Cursos também, e aqui são algumas imagens que a gente sempre trazia. Fabiana, daqui a pouco vocês vão conhecer ela foi a nossa maior apoiadora da época. Fabiana já estava se formando, e aí ela disse: Rafael, já que você ainda vai ficar 2 anos na instituição, que tal fundar essa liga? E, pessoal, não sei se aqui em Teresina, os que estão aqui nos ouvindo, se vocês já têm ligas acadêmicas, mas para criar essa liga acadêmica, pense no Puxicó. A diretora não queria deixar, porque disse que ia trazer problema, porque 1 ano antes teve um caso de suicídio de um estudante da faculdade, teve o efeito Werther, ninguém sabia o que fazer. E por isso que a gente teve essa dificuldade. A gente passa um pouco mais para frente, e aqui a gente tem algumas imagens, e em 2023 a gente teve o nosso primeiro congresso. O Instituto de Suicidologia da Bahia, ele trabalha 100% online, com algumas ressalvas, daqui a pouco vocês vão entender, mas o nosso foco maior é sempre trabalhar no online, com o intuito realmente de trazer mais ampliação. 2021, depois do nosso congresso, a gente começou a expandir as nossas atividades e, em seguida, a gente fundou, já em 2023, o nosso Instituto de Suicidologia da Bahia. E aí a gente criou o nosso programa, que esse programa, sempre falo, é o nosso xodó, é o programa de monitoria, onde a gente sempre tem os monitores que são estudantes de psicologia ou de qualquer outro curso da área da saúde. Porém, infelizmente, ou felizmente, mas infelizmente, os nossos monitores, eles todos são da área da psicologia. Para vocês verem, e foi falado várias vezes, que trabalhar sobre prevenção ao suicídio não é só com a área da psicologia. Enfermagem, medicina, fisioterapia, qualquer pessoa que vai ter contato um dia com essa demanda. A gente... E aqui eu trago o nosso primeiro impacto, que foi do nosso congresso. E está piscando agora. O nosso primeiro impacto do congresso. Como é que funciona o nosso congresso? Ele sempre funciona no formato online. O Wilson já colocou pressão para ele ser presencial, mas a gente tem 3 edições. Todas elas foram online, e esse foi o impacto que a gente teve no nosso primeiro congresso. São 3 dias de congresso e sempre tem a questão dos trabalhos acadêmicos que as pessoas podem submeter. A gente, no nosso primeiro congresso, a gente teve um impacto que teve inscrições nos 22 estados do Brasil. E isso foi algo que a gente ficou muito feliz por isso, porque a gente viu que realmente as atividades estavam crescendo. Inclusive, até pessoas da Europa, de Portugal, fizeram parte do nosso primeiro congresso. Isso já ainda com Suicidologia Descomplicada. Já quando se tornou
o Instituto, a gente já teve o nosso segundo congresso, e aí a gente foi ampliando cada vez mais as nossas atividades. Hoje, a gente oferece capacitações presenciais e também online. A gente criou um programa que a gente está na segunda jornada, esse ano foi a segunda jornada de prevenção e pós-venção do suicídio, onde a gente convida instituições que trabalham com prevenção e pós-venção do suicídio. E para vocês verem como isso foi interessante. Essa primeira jornada, ela foi partindo de uma ideia que Terezinha, ela falou assim: Rafael, tem muita gente, eu estava no congresso em Brasília da BEPS, e muita gente do Nordeste é aqui com a gente. E aí, qual foi a ideia? A gente teve a ideia de convidar instituições para trazer como funciona o trabalho delas, para a gente poder realmente ampliar essa rede e as pessoas terem realmente uma noção melhor de como fazer. Porque, assim, muitas pessoas têm vontade. A gente já viu muitos projetos se iniciarem, mas também a gente viu muitos projetos também não darem continuidade. E as pessoas vão vendo como funciona os projetos de outros, porque tem pessoas que acham interessante um instituto, outros acham interessante uma associação, outros uma ONG, e assim as pessoas vão entendendo melhor como pode fazer. A gente já teve relatos da primeira jornada que pessoas, mães, criaram grupos de enlutados na cidade de Vitória da Conquista, porque ela achou interessante a primeira jornada. E isso é o intuito do Instituto, sempre ir ampliando essas redes. E a gente teve a nossa primeira e segunda jornada, também já tivemos participações em podcasts, para poder realmente trazer como se funciona prevenção e pós-venção do suicídio. Aqui são os cards, a gente vai ter a nossa 4ª edição, 2º congresso, 3º congresso. E aqui, pessoal, é uma outra coisa que me deixa muito feliz. Por que, Rafael, te deixa muito feliz? Quando a gente fundou a Liga Acadêmica, perdido, pelo menos eu, perdido mais do que tudo. Por quê? A gente queria trazer e fazer atividades na Liga, mas, infelizmente, a gente não conhecia ninguém que estudava e trabalhava no campo da suicidologia. Como já falaram aqui em cima, aparecem diversos especialistas, mas pessoas realmente que estudam e sabem como trabalhar são poucos. E esses são os nossos parceiros ao longo desses 3 anos. Aqui tem pessoas de vários lugares. Terezinha ali, Lucinaura, que está aqui com a gente, também já participou. E a gente foi ampliando essa rede com esses profissionais. Virag, que também está aqui com a gente. Regina, uma grande parceira do Instituto. E isso, pessoal, realmente vai nos trazendo, porque assim, logo no início, essas 2 criaturas aqui, Felipe Baeri e Paulo Navascon, não sei se vocês conhecem, eles foram as primeiras pessoas que nos ajudaram ainda como Liga Acadêmica. E de lá para cá a gente foi conhecendo mais pessoas. Para quem é da área da Gestalt, o campo foi ampliando e a gente foi conhecendo diversos profissionais que realmente estudam e se dedicam ao campo da suicidologia. Por que eu trago a foto e a imagem de todos eles? Porque eles realmente foram quem deram para a gente esse empurrãozinho para a gente realmente estudar, se capacitar e poder trazer isso para as pessoas. E aí esse ano também a gente, aliás, o tempo passa tão rápido, o ano passado também a gente teve a experiência de ter a BEPS com a gente, e a gente ficou muito feliz, a gente já criou também mais espaço de pessoas, mais parceiros, Carlos Aragão, aqui de Teresina. Então assim, pessoal, foi crescendo, foi ampliando cada vez mais realmente o Instituto de Suicidologia através dessas parcerias. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem também as instituições parceiras, Ponto e Vírgula lá de Caruaru, Pernambuco, Cavida, que é lá de Maceió, Alagoas, o Laboratório de Tanatologia lá no Ceará, Biodoit, Vidas Preservadas, o Comitê Municipal de Prevenção do Suicídio lá de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, eles estiveram com a gente, depois do dia Z de Virag também, Vida que Segue, aqui de Teresina, e a gente foi ampliando cada vez mais. E eu fico muito feliz com toda essa ampliação, porque a gente vê que as pessoas... Lembra
não precisa realmente, as pessoas precisam ter consciência. Não, as pessoas têm consciência. As pessoas precisam se sensibilizar. Precisam entender que realmente não basta você querer dar uma palestra no Setembro Amarelo. Não. Suicídio acontece o ano inteiro. E também temos a BEPS. Me ajude a viver. Se vocês verem aqui, tirando a Brasa. Tirando a Brasa, a nossa primeira jornada a gente fez somente com instituições do Nordeste. Todas as instituições eram do Nordeste. E aí depois a gente ampliou um pouco mais, foi lá para Venâncio Soares, sul do Brasil, Rio de Janeiro, Ceará, e assim foi crescendo essa rede. E aqui, pessoal, como eu disse, o nosso xodó são os nossos monitores. Se o Instituto começou a ampliar as atividades, foi justamente porque a gente tem um grupo de monitores muito bons. E aí, não é só para pessoas da Bahia, são estudantes de vários estados, Calila, do Rio de Janeiro, Maranhão, Santarém, no Pará, Rio de Janeiro, ou seja, tem monitores de várias regiões, Bahia, Fortaleza, que é a Juliana, e a gente foi ampliando cada vez mais. Só que as atividades, elas foram realmente ficando grandes e a gente começou a produzir materiais. Se você entrar no Instagram da Insui, vocês vão ver que lá tem vários materiais, dois e-books, cartilhas, e a gente, só eu e Fabiana, não estava conseguindo dar conta, porque os encontros com os monitores é a cada 15 dias. Não é só ser monitor e deixar lá. A cada 15 dias a gente tem reuniões com os monitores. Por quê? Para poder realmente preparar esses profissionais para o mercado de trabalho, para as atividades públicas. E a gente também já teve muitas experiências bacanas de monitores. Rafael, no estágio, quando eu comecei, lembrei daquilo que Fabiana falou lá na monitoria. E isso deixa a gente feliz, porque não é somente estudar por estudar, é estudar para poder capacitar. E as atividades foram crescendo e a gente desenvolveu mais um setor no nosso instituto, que foi justamente as revisoras acadêmicas. Ilana, que está aqui, vai apresentar trabalho no primeiro congresso do Piauí. Keilane, que está ali, também vai apresentar trabalho aqui no congresso do Piauí. E Rita, também aqui de Teresina, que também vai apresentar trabalho aqui no congresso. As nossas revisoras, claro, todos podem apresentar. Por exemplo, Larissa vai estar apresentando trabalho lá no congresso da BEPS. E a gente tem sempre esse cuidado. E as meninas, que são as revisoras, onde corrige os trabalhos, onde faz as revisões, onde traz as ideias, eu digo que os monitores é o motor do Instituto e elas é a gasolina, onde realmente faz as coisas acontecerem. E agora só algumas imagens. A gente já criou também um baralho terapêutico. Lembrou, Isa, dessa foto? Foi o nosso primeiro congresso que a gente participou de Suicidologia lá em Maceió. Capacitação em Petrópolis, a gente foi convidado para fazer uma capacitação com os profissionais da instituição, tanto os diretores, como também todos ali os profissionais e os alunos. A gente passou 3 dias lá em Petrópolis trabalhando com o pessoal. Que, como eu disse, o nosso foco é online, mas sempre tem atividades que as pessoas nos convidam para poder estar participando de forma presencial. E aqui foi o congresso que a gente foi o ano passado, convidado também, lá em Caruaru, do pessoal do Ponto e Vírgula. Capacitações que a gente sempre oferece, as nossas capacitações online. E finalizo com essa frase que é um marco para a gente. Prevenção é de janeiro a janeiro. Não existe prevenção somente em setembro, não existe prevenção somente em fevereiro, é de janeiro a janeiro. Então, por isso que o Instituto de Suicidologia da Bahia tem realmente essa missão. Porque quando a gente fala da jornada, a gente vai procurar no Instagram, a gente encontra muitas instituições, mas tem instituições que a gente não sabe se está funcionando. Trabalhou em 2020, a última postagem. Claro que o filtro não é somente pelo Instagram, mas a gente sempre procura aquelas instituições que realmente trabalham.
porque a gente quer oferecer o melhor para aquelas pessoas que realmente têm sede para poder se capacitar. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Contato, e-mail e as redes sociais. Muito bom, Rafa. E assim como o Instituto, né, o INSUI, como a gente pôde perceber, a produção científica, né, que vocês vêm desenvolvendo é algo que precisa também ter um reconhecimento maior, né? Não só quando a gente tem essas oportunidades nos congressos, nos eventos, mas sem dado, sem epidemiologia, a gente não constrói políticas públicas e a gente não consegue recursos. Então, um depende do outro, né? E quando a gente também consegue as parcerias com as instituições de ensino superior, tudo isso é fundamental também, porque a gente consegue ter, muitas vezes, suportes de apoio até para conseguirmos recursos para desenvolver muitas das pesquisas, porque é a partir delas que a gente vai ver o nosso território também, que a gente vai conhecer qual é a realidade do nosso território, o que é que nosso território mostra ali como uma demanda maior. Então, construir estratégia de prevenção não é só a gente pegar o que está aí nas recomendações nacionais, mas é a gente entender as necessidades dos nossos territórios específicos e a gente só vai saber essas necessidades através de levantamento de dados. Então, parabéns. Vamos agora a Terezinha. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Terezinha Máximo, sou presidente da Associação Brasileira de Apoio aos Sobreviventes Enlutados por Suicídio. Eu falhei aqui um pouquinho porque, quando a associação foi fundada, ela não tinha o apoio, porque foi uma coisa assim que foi uma junção, né, de pessoas, na verdade, que tinham projetos pessoais ligados à prevenção e à pós-venção do suicídio, só que isolados e não tinham força. Então, participando do congresso da ABEPS como sobrevivente enlutada, porque tem um encontro nacional do sobrevivente enlutado nos congressos da ABEPS, e em 2020, na pandemia, o congresso foi online, convidaram que estavam presentes, eu, Lucinaura, estava presente, Josival, Tadeu, outros enlutados do Brasil, e foi plantada a sementinha de montar uma associação para que a gente tivesse força para exigir dos políticos, né, alguma coisa para fortalecer e para fazer realmente a prevenção e a pós-venção do suicídio. Então, em 2020, foi plantada essa sementinha e ficou adormecida, ninguém falava nisso. Só que, em 2022, nós percebemos que era tempo de colocar em prática essa ideia. Então, a partir de várias reuniões que nós fizemos com várias pessoas, eu fui convidando pessoas do Brasil todo com projetos. Então, quais são esses projetos? Grupos de apoio ao sobrevivente enlutado, grupos de prevenção de suicídio e profissionais enlutados, né? Então, nós nos intitulamos, na época, de Sobrevivente para Sobrevivente, um grupo de sobrevivente para sobrevivente, uma associação. Então, a nossa ideia, no início, era fazer essa junção e para quebrar o estigma, né, para poder falar sobre isso sem ter medo, sem ter vergonha. Porque eu sou uma enlutada por suicídio, minha filha faleceu em 2017 e eu fiquei sem saber como que seria viver a partir dali. E uma coisa que eu nunca tive foi vergonha. Eu tinha uma sensação de inadequação nos lugares onde eu ia, e quando eu falava que a minha filha morreu por suicídio. Porque existe o preconceito, existe o estigma. E as pessoas achavam estranho eu falar, sabe? Eu escutei muitas frases falando assim: mas você não tem vergonha de falar que a sua filha morreu por suicídio? Eu falei: não. Minha filha estava adoentada. E depois eu fui descobrir que tinha uma série de fatores que levam ao suicídio. Mas isso foi um processo. Então, muita gente ainda acredita, inclusive profissional, que
falar sobre suicídio, que o enlutado não deve falar do suicídio. Ele tem que ficar ali dentro do grupo dele, sem que ele tem vergonha. Não é vergonha, ele não tem espaço, porque ele precisa. E, muitas vezes, o julgamento também, inclusive de profissionais, que acham que o suicídio é diferente, a morte por suicídio é diferente dos outros tipos de morte, né? Lógico, é diferente, mas assim, a dor que causa, ela tem as suas especificidades, porém, não deve ficar guardada, não deve ficar silenciada, como muita gente acha. Então, assim, uma dor menor, uma dor que não deve ser falada, que não deve ser mencionada. Então, nós resolvemos nos juntar para fazer esse trabalho de levar, né, combater o estigma, levar informação e conscientização e fortalecer a pós-venção. Então, aqui tem as fotos dos nossos fundadores, das pessoas que fundaram a ABRAS em 2020. Tirando a doutora Karen Scavacini, todos os outros são sobreviventes enlutados. E o que é a pós-venção, né? A pós-venção envolve todas as ações feitas após a morte por suicídio. E ele ajuda na elaboração do luto, ele ajuda na redução do isolamento, na diminuição da culpa e do estigma, como nós falamos, e também, como já foi dito aqui desde o início desse congresso, pós-venção é prevenção. Então, é muito importante que as pessoas saibam disso. A palavra pós-venção, embora muita gente não conheça, não sabe, quem vai trabalhar com suicídio, lógico, vai ouvir muito falar sobre isso. Mas, como o Rafael falou, né, a questão das universidades ainda, dos cursos de psicologia, não falar de prevenção, imagine falar de pós-venção, né? Ninguém nem sabe. Tem professor aí com anos de cadeira que não sabe que existe a pós-venção, não sabe nem o que significa. Então, ela foi criada, nossa instituição foi criada a partir do desenvolvimento de um site, assim como o Rafael, né, na Insui. O nosso trabalho é praticamente 100% online. Por ser uma coisa grandiosa, né, porque, como o nome da associação é Associação Brasileira, tem gente de todo o Brasil. Então, nós desenvolvemos os sites, criação de redes sociais, conscientização com lives, né, e participação do Dia Internacional do Sobrevivente Enlutado, que existe esse dia. Ele é em novembro, no terceiro terceiro sábado do mês de novembro. Então, nós sempre fazemos algum evento nessa data. Então, nós promovemos, né, várias ações. E, em 2023, nós fizemos uma campanha que chama E se você visse o Setembro Amarelo sobre o olhar de quem está de luto por suicídio? Como já foi dito aqui, né, na questão do Setembro Amarelo, nós não somos contra o Setembro Amarelo, nós somos contra como ele está sendo conduzido. Aliás, ele é sem condução, né? Ele é vamos dizer assim, um caminhão desgovernado, porque tomou uma dimensão, mas ele não tem estrutura, né? Assim, qualquer pessoa fala, como já foi dito aqui. Então, baseado no que a pessoa acredita, o que é a prevenção do suicídio, ela vai soltando posts na rede social e tem aquela, fala com um coleguinha. Se você estiver passando por dificuldade, procure um coleguinha, fale com alguém. Mas com quem você vai falar? Você vai falar para qualquer pessoa? E essa pessoa está preparada para escutar você? Isso pode ser até pior, em alguns casos. Então, a forma como o Setembro Amarelo ele é feito, para o sobrevivente, e principalmente na questão dos sinais, perceba os sinais já estão aqui. Então, assim, gente, se fosse fácil ler sinal, não existia tantos casos. Não é assim que funciona. A Milena falou hoje mais cedo da questão do envolvimento emocional. O familiar está envolvido emocionalmente com aquele caso. Muitas vezes, só vai perceber que aquilo é sinal depois que aconteceu.
porque antes não fazia sentido, porque às vezes são coisas comuns do dia a dia, né? Então, nós fizemos essa campanha, uma carta aberta, que nós colhemos a assinatura de várias pessoas para falar, o olhar, vamos escutar o sobrevivente enlutado, né, para fazer esse tipo de campanha, né? Então, nós fizemos essa campanha, além do que a gente faz, né, da lives, divulgação de grupos de apoio, campanhas, né, participação de eventos e fortalecimento da comunidade online. Nossas lives, né, elas levam informação acessível, conectam sobreviventes. Então, assim, nós levamos depoimento, não vai contar, a pessoa não vai contar como aconteceu, nada, é sempre com todo o cuidado, tá? Ela vai falar como é o processo de luto dela. Qual a forma, né? Se vocês procurarem no YouTube, tem lá todas as lives, os depoimentos de sobreviventes, com temas específicos. Então, assim, recomeçar, né? Uma das primeiras lives que nós fizemos foi como é recomeçar depois que uma morte de suicídio acontece. Então, nós conectamos, a partir dessas lives, nós conectamos pessoas, né? As pessoas procuram lá na internet e acham. Nós criamos identificação e nós diminuímos, com isso, a sensação de solidão. Em 2022 e 2023, nós fizemos o nosso primeiro encontro online, presencial. E, no Dia do Sobrevivente Lutado, nós fizemos uma exposição virtual de fotografias que fala sobre o luto por suicídio, chamada Fragmentos. Nós também tivemos esse espaço de fala, memória e acolhimento. A carta aberta sobre o Setembro Amarelo, né, que está aberta, inclusive, até hoje, colhendo assinaturas, né, debate sobre pós-venção e conscientização sobre o impacto e o estigma. Porque a sociedade ela fala muito sobre prevenção, mas ainda fala pouco sobre quem fica. E o que é que nós conseguimos com isso? Eu participei de várias coisas, né? Quando foi falado aí lido meu currículo, né? Eu participei de muita coisa, livros, documentários, séries, uma série de coisas. Então, fui entrevistada por vários veículos de comunicação para falar sobre a pós-venção. E nós participamos dos 10 anos do Instituto Vitaleri, e nós passamos a ser uma referência nacional. Então, assim, em vários, que nem se você tiver algum caso de suicídio, de alguma coisa, e for pela BBC, pelo canal da BBC, vai estar lá. A ABRAS, Associação Brasileira de Apoio a Sobreviventes Lutados, com a indicação de procurar ajuda. Nós elaboramos, em 2024, a cartilha que vocês receberam aqui, que é de distribuição gratuita, Palavras que Abraçam, e nós continuamos com as lives, com menor, com poucas agora, mas ainda continuamos. E nós também temos as nossas salas de descompressão. O que são as salas de descompressão? São grupos de apoio em datas específicas, datas sensíveis. Então, Dia das Mães. Então, na véspera do Dia das Mães, nós temos a sala de descompressão. Ano Novo, Natal e Ano Novo, na véspera, nós temos também essa sala de descompressão. Setembro Amarelo, toda semana nós temos grupos de apoio específico para falar do Setembro Amarelo. A partir de 2023 começou, 24 e 25 continua, e 26 está permanecendo. E participação nós participamos do 5º Congresso da BEPS. Está falhando aqui, gente, por isso que eu fico para lá e para cá, tá? Nós participamos também do Congresso da ABM Luto, que foi em Vitória o ano passado. Fizemos várias ações no Setembro Amarelo. E, né, continuamos com as salas de descompressão. E, esse ano, nós começamos a capacitação de facilitadores de grupo de apoio, porque a nossa intenção, a partir do 2º semestre, é ter um grupo de apoio da ABRAS.
Não vai ser um grupo comum, como a maioria dos grupos são, porque nós vimos a necessidade de existir grupos fechados. Geralmente, o grupo fechado é mais em universidades, né? Em hospitais, enfim. Então, nosso grupo vai ser específico, fechado. Então, nós estamos finalizando essa capacitação, que são voluntários, são pessoas voluntárias que foram selecionadas para fazer essa capacitação. E, então, nós estamos fortalecendo com isso a nossa rede de acolhimento, que o nosso objetivo é criar espaços seguros de escuta e pertencimento. Os desafios, né? Os nossos desafios, como todos aqui já falaram, né? É lidar com as limitações, enfrentar o estigma e sustentar os projetos com pouco recurso, principalmente recursos humanos. Acolher as dores profundas, porque não é fácil, né? Porque a gente está lidando com a nossa e com a outra, e aprender constantemente. Mas também nós construímos pontes, criamos redes e transformamos a dor em cuidado coletivo. Então, as pessoas, o que a experiência nos ensinou? Nem sempre as pessoas precisam de respostas. Muitas vezes elas precisam ser ouvidas, não ser julgadas, ter um espaço para falar e perceber que não estão sozinhas. Esse evento que está acontecendo é um exemplo do que um projeto social pode fazer, uma sociedade civil é capaz de fazer, movimentar centenas de pessoas em um auditório para falar sobre um assunto tão difícil que as pessoas não gostam de ouvir falar, mas é tão necessário. Então, não é um trabalho fácil. A gente fala que é um trabalho de formiguinha. O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. E muitas vezes nós somos julgados por isso também. Eu não sou da área de saúde mental, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que você resolveu fazer isso? Mesmo sabendo da minha trajetória, né? Do grupo de apoio que eu tenho, dos movimentos que eu e meu esposo, que está aqui, o Joseval, nós fazemos. Então, nós somos julgados por isso. E a sociedade foca em salvar vidas no limite da crise, quando a coisa já está, mas a prevenção ela é feita no dia a dia. Então, assim, a gente precisa saber acolher as pessoas em todos os momentos, não só no momento da crise, né? Então, precisamos aprender a cuidar das vidas que permanecem, né? Das vidas das pessoas que sofreram a perda por suicídio e, principalmente, em quem está em sofrimento. E isso passa pela capacitação das pessoas e por entidades que possam oferecer esse trabalho. Agradeço muito a atenção de vocês, agradeço ao convite da Regina para poder falar aqui, né? E é isso, muito obrigada. Muito bom, né? A gente consegue perceber, pessoal, não só com o trabalho, né, da Terezinha, que já é realmente essa referência nacional, mas dos institutos também, né, que foram colocados, Biadotti, o Insui. Nós percebemos quando a sociedade acha que não tem mais o que fazer, aí onde tem muito o que ser feito. Porque a lógica, né, da prevenção e de manter a vida a todo custo é uma lógica que está aí na maioria dos profissionais. E existem muitas coisas que muitas vezes nós deixamos de pensar. E principalmente quando se traz a carta aberta que vocês construíram, Terezinha, foi fantástica, sabe? Porque quando vocês colocam o e se, né? E se você se coloca nesse lugar? E se você sente como eu que passo por esse processo de luto? E o que eu escuto muito das pessoas que vivenciam um processo de luto pela perda de um ente querido é que o mês de setembro tem sido o pior período do ano, né? Porque ouvir coisas muitas vezes absurdas, como tem sido feito, dói, né? A gente já carrega toda uma trajetória que é simbólica. E muitas vezes nos depararmos com pessoas que se dizem especialistas ou que, para fazer o Setembro Amarelo, num determinado momento, vão fazer uma roda de diálogos, uma palestra, um evento, enfim, aquela coisa pontual, enxuga-gelo.
e que muitas vezes não se tem uma preparação por trás disso. Então, aquilo que muitos acham que às vezes estão contribuindo, nem sempre. Eu gosto muito de uma frase da Tícia que ela diz assim: nem toda ajuda ajuda. E isso é muito pertinente, porque muitos lá fora, no senso comum, acham que estão contribuindo, acham que estão ajudando, mas é como a gente vem aqui falando, é necessário capacitação, é necessário um conhecimento, é necessário uma habilidade para saber como lidar. E, até hoje, né, nós não só temos essa dificuldade de ouvir sobre a pós-venção, que não se fala tanto, mas também de entender o trabalho da pós-venção. Porque a gente ainda se depara com profissionais que falam que no grupo de pós-venção tem pessoas que tentaram e tudo mais. E aí a gente precisa entender que são grupos específicos diferentes. A gente vai precisar entender que o trabalho da pós-venção já ocorreu um suicídio, e ali nós estamos com pessoas que estão no processo do luto, da elaboração do luto, que dentro da suicidologia a grande discussão é um luto diferenciado ou não. Tem teóricos que vão dizer que é um luto diferenciado e tem outros que vão dizer que não. Tem teóricos que vão também falar sobre um processo de luto patológico, que eu nem gosto muito, mas enfim. Então, a gente precisa ter muito cuidado até com os referenciais teóricos que a gente vai utilizar e que vão dar base para a condução dos grupos. E nada melhor do que as próprias pessoas sobreviventes para trazer as histórias, para também estar nos grupos conduzindo, compartilhando. E não é à toa que os trabalhos de vocês também surgem dos momentos em que vocês passam por esse processo, né, da perda de um ente querido. Então, que a gente possa realmente, com essa mesa de hoje, que nós já estamos quase concluindo, levarmos uma reflexão que é fundamental, que é o cuidado, principalmente quando a gente está diante das situações de luto, e ter esse cuidado, principalmente com o que é que nós estamos fazendo. Porque nem sempre o que nós estamos fazendo, de fato, vai estar contribuindo com todo este público que necessita tanto desse suporte emocional. As perguntas, monitoras, nós vamos ter alguma? Encaminharam alguma pergunta? Nós temos 2 perguntas, se por acaso alguém quiser escrever e mandar para a mesa. Ainda temos alguns minutos antes de concluir. O tempo estourou, né? Então, não vamos ter mais as perguntas? Como é que é? Pronto. Certo. Certo. Tá. Foi feita uma pergunta aqui para a mesa anterior, mas pediram para fazer aqui junto com vocês. Os sinais do suicídio, quando eu escuto essa palavra sinais, chega a me dar um nervoso. Não gosto muito, não, mas, enfim, vamos lá, né? Os sinais do suicídio são fatores para as pessoas ficarem atentas. Então, não podem ser falados para que as pessoas possam ficar em alerta. Como seriam esses sinais? Eu estou vendo pelo que estou entendendo da letra. Então, se não pode falar dos sinais, não poderíamos falar na campanha do Setembro Amarelo? Pelo que eu entendi aqui, é alguém que se refere à questão dos sinais. Então, acho que é importante ouvir de vocês, né? O que é que vocês compreendem enquanto o que se entende por sinais? Sim. Então, fique à vontade, chegue, Milena, por gentileza. Mas acredito que, assim como Milena também, né, as próprias facilitadoras aqui da mesa também podem comentar sobre essa questão dos sinais. Pronto. Não é a questão que eu estava trazendo, não é que a gente não pode falar sobre os sinais. É sempre a atenção do como a gente vai falar sobre esses sinais, para que isso não desperte mais culpa, né, ou essa sensação de falha que os familiares podem despertar, se essa forma for muito disso, como se fosse uma coisa
simples, né? Às vezes se passa, quando se passa como se fosse algo simples, objetivo demais. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Sinais, a gente vai falar sobre isso, essa atenção que a gente precisa sempre ter sobre o que o outro demonstra, esse olhar para o outro. Mas é a forma. Tá? Respondi? Só um minutinho que é para as pessoas. Então, tem muitas essas questões. Então, quando você falou, né, eu disse assim, mas falar sobre os sinais não é para fazer com que as pessoas enlutadas se sintam culpadas, mas para as outras pessoas que não perceberam, passa a perceber. Porque, de certa forma, é uma forma de prevenção. Né? Porque muitas pessoas elas não percebem mesmo. Porque, às vezes, a gente está num momento de turbulações no nosso dia a dia, a gente não consegue perceber. Mas, se a gente falar sobre isso, faz com que tenha uma prevenção, porque as pessoas comecem a ter essa percepção, entende? Foi nesse sentido que eu quis saber. Eu digo, será que não é importante falar sobre os sinais porque as pessoas precisam perceber? Né? Porque, assim, é uma forma de prevenção? Porque, realmente, a gente vive num mundo muito turbulento e, às vezes, a gente não consegue. Mas, quando a gente escuta, quando a gente ouvir falar sobre isso, a gente dá um insight. Eu já ouvi falar sobre isso. Será que está acontecendo isso com o meu ente querido, com um amigo? Enfim, foi nessa percepção, tá bom? Que muitas vezes as pessoas elas confundem quando a pessoa está com um comportamento, né? E quando realmente ela não dá sinal, porque é do dia a dia, né? Então vou falar do meu exemplo aqui. A minha filha falava que queria morrer. Ela chegou até a ser internada. E mesmo com todo o cuidado que nós tivemos, acabou acontecendo. Então, na época, o que aconteceu, né? Eu não sabia que era sinal. Realmente, eu não sabia que era sinal. Mas hoje, depois de tanto escutar, de tanto estudar, eu vejo que nem todas as pessoas conseguiram ler esses sinais. Por quê? Está envolvido emocionalmente ou porque realmente não tem coisas que é do dia a dia. Então, assim, quem é aqui que nunca falou assim, eu queria sumir, eu queria dormir, não acordar, eu queria morrer, e achou que, poxa, não era nada. Então, assim, muitas vezes a gente fala. E eu sempre uso esse termo de usar a própria régua, né? A gente mede os outros pela própria régua. Então, assim, se eu nunca pensei em morrer, minha filha falava em morrer, eu falei, poxa, isso não vai acontecer. Então, uma das questões é essa. Falar de sinais, sim, é importante, mas vai depender do contexto. É isso que as pessoas não entendem. É por isso que, muitas vezes, no Setembro Amarelo, nós nos sentimos machucados devido a isso, porque, da forma como é dito, dá a impressão que é muito fácil e muito simples, como já foi falado várias vezes aqui. Situações complexas exigem respostas complexas, então não é tão simples assim. Tá? Mas nós somos a favor do Setembro Amarelo e de falar sobre prevenção. Podemos, então, concluir aqui a mesa. Tá? Só um informe antes de a gente desfazer a mesa. Se algumas pessoas tiverem interesse em algumas produções, é importante também que vocês possam acessar. Né? A gente tem alguns artigos científicos publicados e tem alguns livros também. Tá? Eu trouxe o livro Comportamento Suicida na Escola e no Contexto Universitário e o da Autópsia Psicológica, que eu vou comentar amanhã sobre a autópsia, que eu acho que a maioria nunca ouviu falar. Então, se caso alguém tenha interesse também, a gente pode trocar figurinhas ali, depois daqui da mesa. Gratidão por estar aqui junto com vocês. É sempre uma honra. Foi muito bacana. Parabéns. Muito obrigada.